Vamos continuar a ver sobre a parábola do semeador. Hoje, especialmente, nós vamos enfocar sobre o segundo tipo de solo, o solo rochoso. Lembrando que Jesus falou sobre 4 tipos de solo, e esses 4 tipos de solo não são 4 corações, no sentido de que almas em relação à salvação, mas são 4 tipos de reações do coração mediante a palavra de Deus. Então, essa parábola não quer nos dizer sobre a salvação, mas sobre as nossas reações em relação à palavra lançada de Deus. E nós vimos que o primeiro tipo de solo, que é a beira do caminho, é aquele que, quando caída a palavra, não demonstra reação nenhuma, porque a semente, que é a palavra, não cria raiz, não brota, fica aí do jeito que foi lançada. Então, os pássaros, isto é, o maligno, vem e leva embora a palavra. O enfoque principal dessa parábola, no entanto, está no fruto. Então, embora sejam 4 tipos de solos diferentes, na verdade são 2 tipos. O solo que frutifica e o solo que não frutifica. Apenas Jesus subdividiu o solo que não frutifica em 3. E hoje nós vamos ver o segundo tipo de solo que não frutifica. A palavra de Deus é comparada à semente porque é lançada ao solo. Jesus explicou que a semente é a palavra, Jesus explicou que a terra é o coração da pessoa. Quando a semente é lançada, o solo apresenta um tipo de reação em relação a essa palavra. Nós vimos do solo da beira do caminho que esse coração não demonstra nenhum tipo de reação em relação à palavra. A palavra de Deus, no entanto, não é usada, a Bíblia não é usada somente para esse fim. Somente para esse fim. Pode ser que, de repente, o solo, a beira do caminho, o coração, a reação, que não reage à semente como devidamente, mas pode reagir ativamente para outros aspectos da Bíblia. Por exemplo, ao aspecto literário, ao aspecto teológico, ao aspecto filosófico, moral e ético, ao aspecto musical, ao aspecto artístico, de pinturas e de esculturas, ao aspecto científico. Então, alguém que reage em relação à palavra de Deus de maneira indevida, isto é, que se impressiona com os outros aspectos da palavra de Deus, esse, na verdade, não está demonstrando a reação que Jesus espera. A reação que Jesus espera do solo, do coração da pessoa, é que germine, crie folhas, flores, para chegar no fruto. Mas a palavra de Deus, lançada à beira do caminho, a reação da beira do caminho em relação à Bíblia foi tudo menos frutífero. Então, quem apresentou a reação como a beira do caminho, na verdade, não reagiu coisa alguma aos olhos de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus é pregada como o meio da graça, o que a palavra de Deus deve transmitir para o coração das pessoas é a graça.
E a reação da pessoa deve ser aquela reação não somente de aprendizado, mas de reação em relação à graça recebida. Receber a graça no coração é uma reação divergente de impressionado, emocionado, tocado ou aprendido. Tem isso, tem, mas é algo completamente diferente. Envolve tudo isso, mas é bem diferente que isso. Porque ser emocionado, nós podemos ser emocionados por um discurso. E a pregação não é discurso. Citando o apóstolo Paulo, da 1 Coríntios, eu podia ter usado a retórica, eu podia ter usado discursos que convencem, palavras filosóficas, mas eu não fiz nada disso. Eu só apresentei a Cristo crucificado. Nada mais. Paulo não usou nenhuma das belezas da retórica oratória. Simplesmente expôs a Cristo crucificado. E surgiu ali a igreja em Corinto. Então, receber a graça a partir da pregação não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de ter aprendido ou ter emocionado ou impressionado. É uma reação diferente. É uma reação que produza fruto. Produza fruto. O segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, é um tipo de solo que é assim. Tem uma camada de terra fértil e por baixo tem uma dura rocha. Mas essa camada de terra é profunda o suficiente que não se percebe quando passa o arado que tem a rocha embaixo. Então cai uma semente nesse solo, ele vai germinar, vai criar raiz, vai chegar uma hora que tem a rocha embaixo. Por isso que é solo rochoso. Não é aquele campo com um monte de pedrinhas no meio. Não é um campo pedregoso, como traduz a NVI. É um solo rochoso, com a rocha no subsolo. Grande, largo, que a raiz não consegue encontrar o desvio, não consegue criar, não consegue descer mais a partir de uma altura, a partir de uma profundidade. Esse é o solo. E aí, essa é a primeira característica. A segunda característica é que logo brota. Logo brota. Outra parte caiu em solo rochoso, onde terra é fina, pouca. Essa é a primeira característica. Segunda característica, logo nasceu. Logo nasceu. Então, pelo que nasceu, não dá para saber se essa semente está reagindo e crescendo devidamente, esperadamente ou não. Porque embaixo tem rocha, mas não é visível a olho nu. E a terceira característica, chega a hora que dá para saber. A hora da verdade. Quando nasce o sol, joga a luz e o calor, que é benéfico para a planta, mata a planta. Porque a raiz não é profunda. Aí se comprova, tem rocha aí embaixo. 3 características. Tanto na própria parábola, versículos 5 e 6, quanto na explicação da parábola são essas 3 características do versículo 20 e 21. Jesus explica, ter pouca terra, Jesus associa aqui, o que foi semeado em solo rochoso
Esse ouve a palavra. Ouve a palavra. Ele escuta com intenção de obedecer a palavra. Ele não é aquele que entra aqui e sai por aqui. Ele é aquele que ouve com a intenção de internalizar. E logo nasceu. Ele ouviu atentamente e recebeu com alegria. Ele reagiu à palavra ouvida com alegria. Grande alegria. Grande entusiasmo. Então, a olho nu, a olho de todos, essa pessoa é fervorosa. Fervorosa, fiel da igreja. Vendo por essa alegria e fervor, não dá para saber se a pessoa é cristã de verdade, genuína ou não. Mas chega a hora da verdade. Qual? O sol. Que na verdade beneficia a planta, mas nesse caso mata a planta, porque a raiz não é profunda. O que é o sol? Jesus explica no versículo 21. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, porque em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Por causa da palavra. Não é angústia ou perseguição porque a vida dele está indo mal, mas por causa da palavra ter chegado essas coisas a ele. Então ele fica como? Logo cai. Esse cair é cai fora. Cai fora. Interessante interessante tanto em grego quanto em português. Quando foi lançada a semente nesse solo, essa pessoa que demonstra a reação de solo rochoso, como é que fica? Ela logo recebe. E com grande alegria, logo recebe. Mas quando chega a angústia e tribulação, logo cai. Logo recebe, logo cai. Rápido em receber, rápido em abandonar o caminho da palavra. Em ambos os casos foi usado o verbo em grego eutheos, logo, literalmente logo. Logo recebe, eutheos recebe, eutheos cai. O que faz essa pessoa, mais uma vez, o que faz essa pessoa cair fora do caminho da palavra? O sol. O sol. Falamos que o sol beneficia a planta, não é? E o que é o sol, de acordo com a explicação de Jesus? Angústia e tentação. Angústias e tribulação. Angústia e tribulação, como o sol, beneficia a fé. Beneficia a vida de piedade da pessoa. Se tem raiz profunda, então angústia, perseguição, tribulação, tentação beneficiam o crescimento devido e esperado à planta, fazendo com que chegue ao fruto que Jesus espera. Irmãos, esse cair fora não é necessariamente cair fora da igreja, tá? Cair fora é muito mais associado com o abandono da vida que a palavra exige. Esse cair fora não necessariamente quer dizer que ele escolheu o caminho da perdição de vez para o inferno. Que ele foi para o mundo de vez. Também, mas não é só isso. Pode continuar na igreja. Pode até ser salvo.
pode até ser salvo, mas mantendo essa aparência de cristão, essa pessoa continuando a andar na igreja, ele nega, ele abandona, ele desobedece o que a palavra de Deus exige, que é negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Essas pessoas são os que, por exemplo, a angústia ou a perseguição, quando exige é sua vida ou é minha palavra? Essas pessoas escolhem a minha vida. Eu sou mais precioso para mim do que a palavra de Deus para mim. Por que faz isso? Porque a raiz da palavra não é profunda. Tem algo que impede que desça a raiz. Tem algo que impede que essa pessoa demonstre a personalidade cada vez mais digno de cidadão do reino dos céus. Aos olhos dos outros, não muito aguçados de discernimento, vai parecer um excelente cristão, porque sempre se alegra em vir para a igreja. Está de bom humor na igreja. Mas quando a palavra exigir mais um pouquinho, negue-se a si mesmo, logo cai. Logo abre a mão. Logo faz acordo com este mundo. Senhor, já estou bem nessa igreja. Já estou bem nessas pregações. Já estou bem nessa vida de piedade. Não me exija mais, Senhor, do que isso. Eu não estou bem já? Já tenho certeza de salvação, quando é salvo. Quando não é salvo, então, não, essa vida é uma vida que eu não gosto. Eu não gosto. O que o pastor pregou lá, eu não concordo. Aquele culto lá, eu não tenho, eu acho esquisito. Eu não pode existir diante de Deus. Quem insiste muito no eu, ou não é salvo, ou é salvo que demonstra reações constantes em relação à palavra, como o solo rochoso. No entanto, Jesus adverte, quanto mais nós apresentarmos a reação como solo rochoso, menos fruto nós vamos dar. Mas é o fruto que Jesus espera de nós. Para isso que ele lança a palavra. Essas pessoas tem uma coisa interessante sobre elas. Logo cai, o verbo cair denota um aspecto passivo. Vem uma perseguição feito ondas, muita angústia, não, ele tenta aguentar um pouquinho, mas logo não aguenta e ele desiste. Porque vem muito, ele desiste. Então esse cair de Mateus e de Marcos parece que está descrevendo uma situação que essa pessoa foi forçada a deixar o caminho da palavra. Pois bem, não é isso que Lucas diz. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13, ali a explicação de Jesus é que essa pessoa de solo rochoso, ela logo trai a palavra. Trai a palavra. Ela não cai, ela trai. Aí os desavisados, mas o que é certo, reverendo, dos dois? E eu digo, os dois. São dois lados de uma mesma moeda. Vem muita angústia, vem muita tribulação, então logo cai, mas também cai porque quis cair. Porque quis cair. Porque quis abrir mão.
da sua vida, das exigências da palavra de Deus. Ele foi forçado? Sim. Por um lado, sim. Porque este mundo, quando tenta com a intenção de derrubar. Por um lado, sim. Mas por outro lado, ele quis ceder. Ele quis ceder. Então, essas pessoas, ora está fiel à palavra, alegre, contente. Ora, cai. Quando as coisas melhorarem, quando as poeiras baixarem, logo volta. Depois, quando vem de novo, logo trai. Que tipo de pessoa é? De acordo com a epístola de Tiago 1, versículo 8, essas pessoas são pessoas de ânimo dobre, ânimo dobre, ânimo dobrável, ânimo volúvel. Que vai de um lado, quando aqui parece ser benéfico, e vai para o outro lado, quando aqui parece ser favorável. Ânimo dobre. E Tiago adverte: não pensem os que são de ânimo dobre receber de Deus coisas boas. Não vai receber coisa boa. Nada vai receber de coisa boa. Homem de ânimo dobre. Homens, mulheres, crianças que demonstram as reações em relação à palavra de Deus como de solo rochoso. Mais para frente, Tiago 4, versículo 8. Novamente, Tiago adverte: aproximem-se de Deus, então Deus se aproximará de vocês. Ó pecadores, conservem suas mãos puras. Ó homens de ânimo dobre, chamou os homens de ânimo dobre do quê? Pecadores, distantes de Deus. Ó distantes de Deus, aproxime-se de Deus, Deus vai se aproximar de vocês. Ó pecadores, conservem suas mãos limpas. Ó homens de ânimo dobre, se conservem na pureza. Se conservem na pureza. Então, quem apresenta diante da palavra as reações do solo rochoso, este não vai receber de Deus coisa boa alguma, porque tem o coração dobre, porque ora é fiel, ora é infiel, porque é distante de Deus, porque é pecador, de mãos impuras e de corações imundas. O que fazer, irmãos, então? O que fazer? O negócio é descer a raiz, aprofundar a raiz da palavra, no coração. O negócio é aprofundar a raiz. Como aprofundar a raiz? Deixar o coração manso. Manso. O que é mansidão de coração? Lá no Velho Testamento, irmãos, Moisés diz que ele era o homem mais manso da terra naquele momento. Mas Moisés era manso no sentido comum da palavra? Via pecadores diante da sua frente fazendo ídolo de bezerro de ouro, ele pegava os 10 mandamentos que Deus fez e jogava em cima deles. Ele é manso? Então esse manso tem um significado dentro do contexto. Manso que a Bíblia fala é mansidão em relação à palavra de Deus. É mansidão o sinônimo de irresistente. Não apresenta resistência alguma à palavra de Deus. Esse é manso. Esse é manso. Mas isso é fácil de entender.
Maridos que amam suas esposas, são mansos ou não em relação às suas esposas? Ninguém respondeu, entendi. Entendi. Não, eu faço o que minha esposa fala, é por medo, né? Por medo, por medo. Não, então, nós somos mansos, nós não apresentamos resistência alguma à palavra de Deus, porque nós amamos a Deus. E queremos fazer de tudo que Deus diz para a gente fazer. Isso é mansidão. Com efeito, o que Jesus diz no Sermão do Monte, logo no começo, bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Felizes são mansos. Muito, muito felizes são os mansos. Felizes por quê? Porque vai ter terra, né? Não. São felizes porque são tentados. São felizes porque no mundo são aflitos. De novo a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Quando são tentados, sejam felizes. Sejam felizes, pois a tentação traz a perseverança, e perseverança aperfeiçoa a nossa fé. Essa a fé pura, a fé santa aos olhos de Deus. Porque é a fé que não divide o seu coração com este mundo, com as coisas deste mundo, com os desejos deste mundo, mesmo que este mundo venha por sobre nós pela perseguição, pela angústia. Porque não desiste. Porque vê o que é correto aos olhos de Deus. Faz o que é correto aos olhos de Deus. Custe o que custar. Irmãos, pessoas que demonstram as reações como solo rochoso, cria no coração dos pastores expectativa. Cria no coração dos irmãos esperança. Porque essas pessoas reagem com grande alegria à palavra lançada. Nós, homens, talvez, não exija mais do que isso. Mas Deus exige. O que Deus exige? O fruto. Para ter fruto, o que Deus faz passar? O sol, angústia e perseguição. Porque é isso que faz produzir muito fruto. João 15, versículos 5 a 6. Eu sou a videira, vós sois ramos. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, este produz muito fruto. Não pouco, muito fruto. Daí mais para frente, versículo 15. Este mundo vos odeia. E no final do capítulo 16, neste mundo passareis aflições. Mas, pois, eu venci este mundo. Apóstolo Paulo em Efésios 3, 17. Que pela fé, Cristo permaneça no nosso coração. E que no amor dele, aprofundemos a nossa raiz, firmando o nosso fundamento. É isso que a palavra de Deus nos exige. Não meçamos a palavra de Deus de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o que é agradável para nós. Vamos negar a nós mesmos. Vamos negar tudo que é agradável aos nossos paladares. Vamos deixar para trás de vez o que é louvável a este mundo.
o que é considerável para este mundo. Mas aprofundemos a nossa raiz da palavra com a mansidão, no amor de Cristo e no firme fundamento, rumo a darmos muito fruto aos olhos de Jesus. Amém?